O faxineiro sabia como salvá-la. Ninguém o deixaria entrar. É aqui que esta história começa. Não em uma sala de reuniões, não em um hospital com piso de mármore e uma cachoeira no saguão. Começa em uma pastelaria numa chuvosa manhã de terça-feira. Um homem chamado Tiago, um esfregão que ele já havia usado 4 vezes e uma transmissão de rádio que transformou suas mãos em gelo. Notícia de última hora desta manhã. A única filha da bilionária da tecnologia Inês Varela tem apenas 24 horas de vida. Ele congelou. O cabo do esfregão caiu, bateu no chão. O som mau foi notado. Bia Varela, 8 anos, coma profundo, fortes dores de cabeça começando após o pôr do sol, confusão mental, lábios azulados, batimentos cardíacos irregulares. Os médicos dizem que estão, neste momento, sem saber o que fazer. A garganta de Tiago apertou porque ele já tinha ouvido aquelas exatas palavras antes. Sobre alguém que ele amava há 14 anos. E daquela vez, ninguém ouviu. Ele enterrou sua irmã de 14 anos em um vestido branco, enquanto o nascer do sol entrava pela janela de qualquer maneira. Indiferente, dourado, errado, ele sabia o que estava matando Bia Varela. A questão era se alguém deixaria um faxineiro do turno da noite passar pela porta da frente por tempo suficiente para dizer isso. Eram 7h30 da manhã na Clara, a pastelaria da Clara, espremida entre uma lavanderia e uma loja de ferragens na Rua do Ouro. O tipo de lugar onde o pequeno sino acima da porta ainda tocava da mesma forma que em 2005. Clara nunca o havia consertado. Dizia que trazia sorte às pessoas. Tiago estava lá desde as 6, após seu turno no Hospital Central. Ele esfregava o chão quando não conseguia dormir. Ele esfregava quando as lembranças voltavam. Lá fora, a chuva de novembro pressionava-se contra a porta de vidro, transformando as luzes da rua em longos borrões âmbar. Clara colocou uma xícara de chá preto forte ao lado do rádio, sem que lhe pedissem. Sem açúcar. Exatamente como ele tomava. Ela fazia isso há 3 anos, sem que nenhum dos dois jamais discutisse o assunto. A maneira como bons vizinhos entendem as coisas, sem precisarem ser ditas. Então o rádio estalou, e aquelas palavras, sem saber o que fazer. Tiago agarrou o encosto da cadeira mais próxima. O nome dela era Rita, 14 anos de idade. Ela guardava um caderno espiral com os nomes de todos os gatos de rua do quarteirão, escritos com um marcador roxo. Na noite antes de falecer, ela havia puxado a manga dele e dito: "Ei, amanhã, vamos subir no telhado e ver o nascer do sol antes da escola." Ele havia dito sim. Ele sempre dizia sim para Rita. Mas na manhã seguinte, o quarto abrigava uma quietude que não deveria estar ali. Um cheiro fraco que ele ainda não sabia nomear. Algo invisível, inodoro para a maioria, mas presente. A maneira como certos perigos estão presentes, quietos e pacientes, e inteiramente sem misericórdia. Monóxido de carbono, um gerador antigo, um respiradouro bloqueado. Tiago tinha 20 anos de idade. Estava no 2º ano da Faculdade de Engenharia Ambiental quando aconteceu. Depois de Rita, ele nunca mais voltou às aulas. Os livros didáticos ficaram na estante. Os cadernos ficaram na gaveta. Ele pegou um emprego no turno da noite no hospital, porque os hospitais eram o único lugar onde ser invisível ainda parecia importar. Ele esfregava o chão nas primeiras horas da madrugada. Ele aprendeu esquemas de ventilação em manuais de manutenção deixados nas mesas das salas de descanso. Ele memorizou layouts de edifícios após uma única caminhada, uma memória fotográfica sobre a qual ele nunca havia contado a ninguém, porque a última coisa que um faxineiro precisa é ser acusado de querer se exibir. Ele apenas observava, lembrava e esperava por um motivo que parecia nunca chegar até agora. No ônibus, cruzando a cidade de Lisboa através da chuva, ele pegou um guardanapo do bolso da jaqueta e um lápis curto e escreveu rápido: verificar os níveis de carboxiemoglobina, firmware do AVAC da inteligência artificial, chaminé bloqueada, possível falha de software. Os sintomas correspondem à exposição ao CO. Sua caligrafia estava trêmula. Ele pressionou a mão contra o joelho até se estabilizar. Ele sabia como era a sua aparência. Ele sabia o que as pessoas veriam. O logotipo do Hospital Central em seu peito,
uma mancha de água sanitária perto da gola que nenhuma quantidade de lavagem jamais conseguiu remover totalmente. Sapatos que precisavam ser trocados há 2 anos. Sou apenas um faxineiro noturno. Quem acreditaria em mim? Mas o rosto de Rita não o soltava. Ele desceu no ponto errado, de propósito. Ficou na chuva com os olhos fechados por 30 segundos. Então ele caminhou. Esquecido no balcão da Clara, apoiado contra o pote de açúcar, seu celular estava gravando silenciosamente. Ele havia aberto acidentalmente o aplicativo de gravador de voz quando pegou sua jaqueta. Cada palavra da transmissão, limpa, clara, com registro de data e hora, salva sem que ele soubesse. Ele não descobriria essa gravação até 4 dias depois. Até lá, 11 milhões de pessoas já saberiam o seu nome. O Centro Médico Varela não parecia um lugar onde uma criança pudesse estar morrendo. Parecia uma promessa, todo em vidro e aço polido, um saguão com cheiro de eucalipto, cadeiras de couro cinza-pomba, uma verdadeira cachoeira escorrendo por pedras negras lisas na parede leste. Tiago ficou logo dentro das portas automáticas, a chuva pingando de sua jaqueta no piso de mármore. O guardanapo ficando mole em sua mão. Ele caminhou até a recepção, respirou fundo. Eu sei o que há de errado com Bia Varela. A recepcionista olhou para cima lentamente. Seus olhos se moveram sem pressa, sem pedir desculpas. Do rosto dele para a jaqueta, para os sapatos, a expressão dela não mudou. Não exatamente, mas algo nela se fechou. Só admitimos profissionais médicos certificados, ela disse. Se alguém naquele prédio o ouviria, e o que isso custaria a Tiago de qualquer forma, é a história que estamos prestes a contar. Se esta história já chegou até você, se algo nela já parece verdade, inscreva-se antes de prosseguirmos, porque a porta que está prestes a se fechar para Tiago não é o fim desta história, é apenas o começo. O bilhete nunca passou da lixeira ao lado da recepção. A recepcionista o havia pegado, não com as 2 mãos, da maneira como você pega algo que importa, mas com 2 dedos, brevemente, da maneira como você lida com algo sobre o qual já tomou uma decisão. Ela o jogou no lixo sem ler além da primeira linha. Tiago assistiu a tudo. Ele não disse nada. Um segurança apareceu no corredor lateral. Nuno, alto, ombros largos, uma voz profunda e sem pressa que fazia as pessoas instintivamente desacelerarem. Seu crachá dizia: Nuno Costa, atendimento ao paciente. Ele acompanhou Tiago para fora com o profissionalismo silencioso de alguém fazendo um trabalho que não apreciava particularmente. As portas automáticas se fecharam atrás deles. A chuva, forte agora, vinha de lado. Tiago ficou sob o toldo estreito e olhou para as próprias mãos. O guardanapo havia se dissolvido em uma polpa cinza e macia. Seu telefone tocou. Ele já sabia, antes mesmo de olhar, exatamente quem era. Tiago. A voz do seu supervisor carregava a certeza plana de um homem que já havia tomado sua decisão antes de discar. Você saiu no meio do turno. 2 horas para voltar aqui ou está despedido? Uma pausa. Então algo mais feio surgiu por baixo do tom plano. E não vá bancar o herói por aí. Eu sei o que aconteceu com sua família. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. A ligação terminou. Tiago sentou-se no degrau de concreto molhado, pressionou o rosto nas mãos e ficou muito quieto enquanto a chuva caía ao seu redor. As lágrimas vieram rápido. A chuva as cobriu perfeitamente. Ninguém que passou percebeu. O que pensou Tiago era bem apropriado. 2 horas se passaram. Ele não voltou para o hospital central. Ele sentou. Ele pensou. Ele se levantou uma vez, caminhou até a esquina, ficou lá olhando para o nada em particular, voltou, sentou-se novamente. Às 9h20 da manhã, a porta lateral do Centro Médico Varela abriu por dentro. Nuno saiu e sentou-se no degrau ao lado de Tiago, sem dizer uma palavra. Por um momento, nenhum dos dois falou. A quietude particular de 2 homens que perderam algo e entendem isso um sobre o outro, sem precisarem de confirmação. Eu costumava ser do INEM, disse Nuno finalmente, antes deste trabalho. Tiago olhou para ele. Diga os sintomas de novo, disse Nuno. Para mim, devagar. Tiago os disse. Um por um.
o mecanismo do monóxido de carbono se ligando à hemoglobina de forma mais agressiva do que o oxigênio, a razão pela qual um oxímetro de pulso padrão exibiria leituras normais mesmo quando o sangue se tornava criticamente comprometido. O erro de firmware do AVAC. O caminho de exaustão bloqueado que nunca apareceria em um diagnóstico de rotina. Sua voz se firmou enquanto ele falava. Esta era a linguagem do que ele sabia, e o que ele sabia sempre foi o único lugar onde Tiago se sentia totalmente presente. Nuno ouviu sem interromper. Então ele se levantou, olhou para a porta, pressionou seu crachá contra o leitor. 2 minutos, disse ele. É tudo o que posso te dar. A UTI era mais fria que o resto do prédio. As luzes eram daquele branco azulado de quartos onde a urgência substituiu o conforto. Os sons eram maquinários, zumbidos, bipes, o ritmo de solas macias de pessoas se movendo rápida e silenciosamente. Bia Varela parecia menor do que seus 8 anos. Ela estava deitada no centro da cama de hospital, grande demais, como se tivesse sido colocada lá cuidadosamente e não tivesse se movido desde então, cabelo castanho suavemente enrolado contra o travesseiro branco, mãos pequenas descansando fora do cobertor, imóveis. Seus olhos se abriram quando Tiago se aproximou, castanhos, profundos, os olhos de uma criança que passara muito tempo sozinha lendo as expressões dos adultos. Adrá. Sofia apareceu na porta. Ela estudou Tiago por um momento medido, não com desprezo, mas com a neutralidade cuidadosa de alguém que ainda está decidindo. Ela continua chamando pela mãe. Você tem 2 minutos. Tiago sentou-se ao lado da cama e pegou a mãozinha fria de Bia gentilmente na sua. Mamãe, ela sussurrou. Estou com medo. Eu sei, ele disse calmamente. Meu nome é Tiago. Acho que sei o que está deixando você doente. Algo no sistema de aquecimento da sua casa, um erro de software que bloqueou o escapamento. Seu corpo tem respirado algo que não pode usar. Os olhos de Bia se concentraram nele, lentamente com esforço. Ontem à noite ela sussurrou. Eu senti um cheiro esquisito, mas a voz da casa disse. Ela parou, engoliu em seco. Ela disse, durma bem, Bia. Algo se moveu na mandíbula de Tiago. Ele manteve o rosto imóvel. A voz da casa disse, durma bem. A porta se abriu. Inês Varela preencheu o quarto sem levantar a voz. Elegante, composta, cabelos grisalhos em um coque baixo, o tipo de mulher que aprendeu a vestir a autoridade como outras pessoas vestem casacos. Meio passo atrás dela, e de alguma forma ainda conseguindo liderar, estava Vera. Loira acinzentada, impecável, olhos com a temperatura de fevereiro. Segurança. A voz de Vera era medida e final. Tire-o daqui. Inês havia parado de se mover. Sua filha, pálida, quase inconsciente, imóvel por 3 dias, estava segurando a mão de um estranho e não largava. Tiago levantou-se lentamente, olhou diretamente para Inês. Não verifique a saturação de oxigênio padrão, disse ele. Verifique os níveis de carboxiemoglobina especificamente. Um oxímetro de pulso indicará resultados completamente normais mesmo em concentrações críticas de CO. A molécula desloca o oxigênio em nível celular. Seu equipamento padrão não vai detectar isso. Adrá. Sofia ficou muito quieta no canto da sala. Vera exalou uma vez, de forma breve e profissional. Não vamos revisar o protocolo de tratamento desta paciente com base em um. Faça o teste, disse Inês, de forma quieta, plana e final. Algo mudou atrás dos olhos de Vera. Ela não disse nada. Tiago foi escoltado para fora por 2 enfermeiras. Ele ficou no corredor do outro lado da parede de vidro, observando Inês se curvar sobre a cama da filha. Clara apareceu ao seu lado. Ela havia pegado o ônibus que cruza a cidade com suas roupas de trabalho, uma pasta marrom debaixo do braço. Ela não tinha parado para se trocar. Um contato de manutenção da Varela Tech me procurou esta manhã, disse ela baixinho. Ela entregou a ele a pasta. Dentro, um relatório interno de serviço de AVAC com data de 48 horas antes, um sinalizador de erro de firmware. E na parte inferior, uma assinatura em uma autorização de atraso de conserto. A assinatura de Vera. Tiago ficou olhando para aquilo.
Um pedaço de papel dobrado apareceu por baixo da porta da UTI. Uma enfermeira o pegou e o levou até ele sem comentar. A caligrafia era grande e irregular, as letras de uma criança cuja mão estava muito cansada. Tiago, por favor, não vá embora. Estou com medo sozinha. Bia. Nuno apareceu em seu ombro. Eu acredito em você, ele disse suavemente. No final do corredor, 2 seguranças viraram a esquina em um ritmo rápido e deliberado. Vera andava entre eles, telefone no ouvido, sua voz soando clara no corredor silencioso. Ele está invadindo. Chamem a polícia. As algemas fizeram um som como uma pequena porta educada se fechando. O que aqueles resultados de testes mostraram e o que Inês Varela estava prestes a descobrir sobre a pessoa em quem mais confiava é algo do qual nenhuma das duas jamais se recuperará totalmente. Continue ouvindo, porque o que está naquela pasta é apenas metade da verdade. A outra metade é muito pior e muda tudo. Os resultados voltaram em 11 minutos. Adrá. Sofia os havia solicitado com urgência, silenciosamente, usando aquela taquigrafia clínica específica que significa que não se deve consultar ninguém de cima. Ela ficou no corredor segurando o papel impresso. Seu rosto fez o que os rostos fazem quando um número confirma algo que você esperava estar errado. Carboxiemoglobina, 32%, faixa crítica. Ela caminhou até a sala de espera onde Inês Varela estava sentada, bem reta em uma cadeira de couro, com as mãos cruzadas, olhando para o nada. Sofia colocou o papel impresso na mesa entre elas. Então deu um passo para trás e não disse nada, porque certas informações precisam de um momento antes que alguém diga qualquer coisa a respeito. Inês pegou os resultados, leu, colocou de volta na mesa. Ela se levantou, caminhou até a sala onde Vera estava em seu telefone. Ela fechou a porta. Você sabia, disse Inês, não como uma pergunta, o tom de uma mulher que estava funcionando à base de adrenalina há 72 horas e acabara de chegar à coisa que mais temia encontrar. Vera abaixou o telefone lentamente. Sua compostura permaneceu intacta, o que era naquele momento mais condenatório do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Way Home 3 é um ciclo de lançamento de 2 bilhões de euros, disse ela de forma uniforme. Eu avaliei a distribuição de probabilidade. A janela de exposição era estreita. O risco era, minha filha. A voz de Inês falhou. Uma linha de falha limpa através de anos de controle praticado. Minha filha de 8 anos é uma distribuição de probabilidade para você? Vera não disse nada. Inês olhou para ela por um longo momento, então ela abriu a porta e caminhou de volta para o corredor. Tiago estava sentado em uma cadeira de plástico na sala de segurança do hospital quando ela entrou. As algemas haviam sido removidas. O policial que atendeu à ocorrência, um homem cansado chamado Agente Lopes, que claramente esperava uma terça-feira mais tranquila, havia estabelecido em 10 minutos que nada acusável havia ocorrido. Inês sentou-se na frente dele. Ela parecia diferente de como estava na UTI. A precisão ainda estava lá, ombros nivelados, postura mantida, mas algo havia desaparecido de seus olhos. Não fraqueza, algo mais parecido com o fim de um tipo particular de certeza. Ela olhou para Tiago, e desta vez, pela primeira vez, ela realmente olhou. Não para sua jaqueta, não para o logotipo do Hospital Central desbotado de 3 anos de lavagem institucional, não para os sapatos, para ele. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela. Tiago não disse nada. Ele havia aprendido ao longo do caminho que o silêncio após um pedido de desculpas era às vezes a resposta mais honesta, dava a outra pessoa espaço para realmente querer dizer o que havia dito. Olhei para o que você estava vestindo, ela disse calmamente, em vez de ouvir o que você estava dizendo. Eu sei, disse Tiago, acontece. Não foi um perdão, mas era algo verdadeiro, que era o que a sala precisava. Então ele pegou um guardanapo de papel da mesa ao lado da cadeira de plástico, o tipo barato e fino empilhado em dispensadores de máquinas de café de hospitais, e uma caneta da mesa de segurança, e em aproximadamente 15 segundos, ele desenhou o esquema completo de ventilação do AVAC para a residência dos Varela. Cada junção, cada caminho de tubulação, cada válvula de exaustão,
cada nó de sensor e desvio de ar de retorno, com proporções e sequência exatas, desenhados a partir de um manual de manutenção que ele havia visto uma vez, 3 semanas antes, deixado aberto em uma mesa da sala de descanso durante a troca de turno. Adra, Sofia, que havia seguido Inês por instinto profissional e uma leve incapacidade de ficar de fora de salas importantes, deu um passo lento para trás. Você desenhou isso de memória, disse ela. Por ter olhado uma vez para um manual, eu estudei engenharia ambiental antes de largar a faculdade, disse Tiago. Ele tampou a caneta e a colocou de volta. Eu leio as coisas uma vez e elas ficam. Por que você nunca? Sofia conteve-se. Tiago olhou para ela firmemente. Disse a alguém? Ele deixou a pergunta no ar por um momento, porque a última coisa que um faxineiro do turno da noite precisa é parecer que está se exibindo. A sala manteve aquele silêncio. Então Inês disse, por que você largou a faculdade? Tiago enfiou a mão no bolso da jaqueta e virou o telefone para ela. Na tela, uma fotografia. Uma garota em um vestido branco num caixão, 14 anos de idade, um sorriso com dentes separados que não havia abandonado inteiramente o seu rosto mesmo ali, na lareira atrás dela, um caderno espiral coberto por marcador roxo. Mesmos sintomas, disse ele. Mesma progressão. Mesma hora do dia. Sistema de IA de geração anterior, modelo diferente, mesma arquitetura de firmware. A falha de segurança do exaustor foi sinalizada para uma atualização que nunca foi aplicada. Inês olhou para a fotografia. Sua mandíbula se moveu uma vez, depois parou. Porque eu aprovei a redução do orçamento, ela disse lentamente, para proteger o cronograma de lançamento. Não era o mesmo que a ocultação deliberada de Vera, mas Inês Varela, fossem quais fossem seus defeitos, não desviava o olhar das coisas que havia feito. Tiago encontrou o olhar dela. Agora você vê, disse ele. O monitor no quarto de Bia começou a soar o alarme às 10h47 da manhã. Tiago já estava em movimento antes que o anúncio no interfone terminasse. Não correndo, porque correr em hospitais cria o tipo errado de energia, mas caminhando com a velocidade de um homem que já conhece cada corredor do prédio. Um carrinho de emergência passou rolando. Depois 2 enfermeiras. Depois Adra. Sofia correndo a toda velocidade. Fibrilação ventricular. Alguém gritou de dentro do quarto. Tiago empurrou a porta. O desfibrilador trata o ritmo, disse ele claramente acima do barulho para quem estivesse ouvindo. Não trata a causa. As células cardíacas dela ainda estão privadas de oxigênio a nível molecular. Vocês precisam começar a expulsar o composto do sangue dela diretamente. Adra. Sofia virou-se para olhá-lo do outro lado da sala. Um segundo inteiro. O tipo em que um médico pesa o protocolo de uma carreira inteira contra algo que não consegue explicar totalmente, mas que não pode descartar. Máscara não reinalante, ela disse. 15 litros, agora. A sala acelerou para a coreografia bem ensaiada de pessoas que sabem exatamente o que fazer quando alguém finalmente lhes diz para que fazer. A máscara foi colocada. O oxigênio fluiu. O monitor continuou seu alarme por 43 segundos. E então, de forma irregular e relutante, a linha subiu de volta em direção a algo que se assemelhava ao normal. Na ambulância, a caminho do centro hiperbárico, Inês sentou-se de um lado da maca e Tiago do outro. Entre eles, Bia estava deitada com a máscara de oxigênio sobre seu rosto pequeno, o peito subindo e descendo em ritmos lentos e cuidadosos. Inês esticou a mão e pegou a mão da filha. Então, após uma pausa, ela esticou o braço e pegou a de Tiago. Você perdeu seu emprego por causa disso, disse ela. Eu perdi meu emprego antes disso, disse Tiago. Está tudo bem. Eu quero te compensar. O que quer que? Eu não preciso de dinheiro. Ele olhou para Bia. Eu perdi minha irmã porque ninguém me ouviu. Hoje, eu só quero que a Bia veja o nascer do sol. Lá fora, a cidade passava em longas listras cinzas. O monitor apitava de forma constante, e em algum lugar daquele som, naquele ritmo quieto recuperado, algo em Inês Varela começou, muito lentamente, a mudar. Mas o que Clara acabara de descobrir sobre o que Vera realmente fez com aquele registro de firmware não apenas excluiu, mas o apagou completamente,
fez com que tudo o que eles já haviam descoberto parecesse a superfície de algo muito mais profundo. Fique conosco, porque a gravação que Nuno mantinha discretamente no bolso do peito está prestes a se tornar os 42 segundos mais importantes de toda esta história. O centro hiperbárico era o tipo de lugar limpo que não contém calor. A câmara de pressão era um longo cilindro branco com uma pequena janela oval que embaçava constantemente por dentro. Bia havia sido levemente sedada para a primeira sessão, padrão para pacientes jovens. A mudança de pressão podia ser desorientadora. Inês estava sentada na cadeira de plástico ao lado da janela da câmara. Ela não havia se movido para olhar o telefone em 40 minutos. Para quem trabalhou com Inês Varela na última década, esse detalhe por si só os teria paralisado. Tiago estava sentado a 2 cadeiras de distância. Clara havia pegado o assento entre eles, com o avental de trabalho ainda amarrado na cintura. Ela saíra da pastelaria no meio da manhã e não tinha pensado em tirá-lo. Ninguém comentou, porque algumas coisas não precisam ser ditas. Os 3 ficaram sentados sem falar. O silêncio das pessoas que estiveram funcionando por instinto de emergência durante horas e que só pararam tempo suficiente para sentir o peso de tudo de uma vez. Então Clara disse: "Há mais uma coisa. Preciso que vocês 2 ouçam isso." Ela havia recebido um segundo pacote naquela manhã. Não do contato de manutenção que havia fornecido o relatório de serviço, de uma fonte que ela não nomearia, um ex-engenheiro da Varela Tech. Contato feito através de um conhecido em comum. Clara estava protegendo a identidade sem discussões. Com a certeza calma e tranquila de uma mulher que cresceu entendendo que algumas pessoas só podem dizer a verdade se tiverem certeza de que não serão punidas por isso. O pacote continha um registro impresso de toda a atividade administrativa no sistema de inteligência artificial da residência dos Varela nos últimos 2 meses. Cada entrada, cada alerta, cada ação tomada ou não em resposta. O erro de firmware havia sido sinalizado 48 horas antes de Bia ser internada. Ele havia sido apagado 36 horas antes de ela ser internada. Não arquivado, não reclassificado, apagado. Entrada por entrada no registro de manutenção, no registro da câmera de IA, na fila de serviços. Alguém com credenciais administrativas de nível superior passou por cada um individualmente e o removeu da existência. As credenciais de Vera. Inês leu o registro, virou para a 2ª página, depois a 3ª. Ela o colocou no joelho sem dizer uma palavra. Nuno, que estava parado perto da porta da maneira como os ex-paramédicos ficam perto das portas, disponível, sem pressa, presente, limpou a garganta. "Eu estava com o celular no bolso do peito esta manhã", ele disse, quando ela mandou prendê-lo. "Velho hábito dos meus tempos de INEM. Eu gravo situações que sinto que podem precisar de documentação mais tarde." Ele fez uma pausa. "Minha avó sempre dizia: se você testemunha um erro e tem os meios de lembrar, Lu com precisão, é sua obrigação fazer." Lu. Ele reproduziu a gravação no celular em volume baixo. O eco do estacionamento do hospital deu à voz de Vera uma grandiosidade não intencional. "O relatório fica enterrado até depois do lançamento. Nós o consertamos no primeiro patch pós-lançamento. E ninguém nunca descobre. Quem vai procurar em um registro de firmware? Uma pausa na gravação. Então, não vai chegar a isso. A janela de exposição é estreita. Nós consertamos depois." Inês ouviu aquilo uma vez, até o fim. Então ela colocou o telefone de Nuno no joelho, ao lado do registro impresso, com muito cuidado, do jeito que você pousa algo quando não confia totalmente na sua pegada. Ela disse janela de exposição, disse Inês baixinho. "Sim", disse Clara. Ela fez os cálculos sobre a minha filha. Ninguém respondeu a isso, porque não havia nada útil a dizer. Através da névoa na janela oval da câmara, o alto-falante do interfone na parede estalou suavemente. Uma voz pequena, fraca, inconfundível. "Tiago?" Ele já estava fora da cadeira antes que qualquer outra pessoa se movesse. Ele se inclinou perto do microfone montado ao lado da janela. "Estou aqui." Uma longa pausa, o som cuidadoso de uma criança se recompondo. Senti um cheiro estranho na noite anterior antes de ficar muito doente. Sua voz era lenta e deliberada.
da maneira como as crianças falam quando estão se esforçando para serem entendidas. Eu disse à voz da casa. Eu disse: Leonor, algo cheira esquisito. Outra pausa. É assim que eu a chamo, Leonor. O que a Leonor disse? Tiago perguntou baixinho. Ela disse que estava tudo bem. Uma respiração. Ela disse: Durma bem, Bia. A sua casa está perfeitamente segura. Tiago pressionou a mão espalmada contra o metal frio do revestimento da câmara. Manteve-a lá. Inês tinha vindo ficar ao seu lado, perto o suficiente para que seu ombro quase tocasse o dele. Ela olhava pela janela oval para a filha. A camada de resposta de voz ela disse, baixo, para si mesma. Ela anulou o protocolo de supressão de aviso na saída de áudio. A IA não estava com defeito. Foi instruída a relatar segurança quando os sensores diziam o contrário. Ela parou. Ela fez a casa mentir para a minha filha. Inês saiu para o corredor e ligou para Vera. Ela não elevou a voz. Ela não precisava. A conversa durou 40 segundos. Quando voltou, ela se sentou na cadeira de plástico e ligou para sua equipe jurídica. Divulgação voluntária, disse ela ao telefone. Preparem tudo. Iremos à ACT no final do dia. Ela desligou o telefone e sentou-se muito quieta por um momento, com as mãos no colo. Eu aprovei a arquitetura que tornou isso possível, disse ela. A anulação da resposta calma. A ideia de que a IA deveria projetar confiança durante pequenos alertas de sensores para que os residentes não entrassem em pânico desnecessariamente. Eu assinei isso há 18 meses. Parecia um bom design na época. Ela fez uma pausa. Eu não pensei no que aconteceria se alguém decidisse usar isso para outra coisa. Tiago não disse nada. Eu sei que isso não é desculpa, ela disse. Não. Ele concordou gentilmente, mas é honesto. De volta à área de espera, o telefone de Tiago vibrou no braço da cadeira. Uma mensagem do sistema de RH do Hospital Central. Linguagem formal, com efeito imediato. O nome do seu supervisor na parte inferior. Ele sabia que isso ia acontecer. Isso não tornou a frieza daquilo menos real. Clara sentou-se ao lado dele e colocou a mão sobre a dele sem dizer nada, da forma como você faz por alguém que não precisa de palavras. Apenas o fato de ter outra pessoa por perto. Após um longo momento, Tiago abriu o aplicativo de gravação de voz no seu celular. A transmissão de rádio daquela manhã, ainda lá, intocada, limpa, cada palavra. Ele olhou para aquilo por um tempo. Desta vez, ele disse baixinho, eu não vou guardar as provas para mim. Ele olhou para a janela da câmara, onde o nevoeiro ainda se movia lentamente. A Rita diria, faça alguma coisa em relação a isso, ele disse. Então, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. Por volta das 9 da manhã seguinte, a gravação já havia alcançado 4 milhões de pessoas. Ao meio-dia, os comentários estavam cheios de nomes e cidades de Portugal, e da dor particular daqueles que falaram e não foram ouvidos. E para quem, talvez pela primeira vez, alguém finalmente disse, nós sabemos, aconteceu com a gente também. O que Bia desenhou quando acordou totalmente 3 dias depois, e o que Tiago encontrou enterrado dentro do firmware do AI Home 3 que ninguém mais havia procurado, é onde esta história finalmente se volta para a luz. Fique conosco. O final desta história é a parte pela qual vale a pena esperar. E começa com uma garotinha, um giz de cera e um homem de pé na chuva. 3 dias depois, Bia Varela acordou. Não gradualmente. Não com o lento e cinematográfico bater de cílios que você poderia esperar. Ela acordou do jeito que as crianças às vezes acordam, de uma vez e completamente, como se ela simplesmente tivesse decidido que não queria mais estar em outro lugar e tivesse voltado. Ela sentou-se na cama do hospital, olhou para a mãe e disse, estou com fome, posso comer panquecas? Inês riu. O tipo de risada que acontece quando algo enorme foi contido por muito tempo e finalmente foi liberado. Adrá. Sofia confirmou o que as imagens já haviam sugerido. Nenhum dano neurológico, nenhum efeito cardíaco duradouro. Bia Varela, de 8 anos, era inteira e completamente ela mesma. Naquela mesma manhã, Bia pediu papel e giz de cera. Ela desenhou com a atenção cuidadosa de uma criança que leva a arte a sério,
O quadro mostrava uma figura alta e esbelta parada na chuva, um uniforme com uma mancha no peito, mãos que pareciam um pouco ásperas. Mesmo em giz de cera, a figura segurava um pedaço de papel que parecia estar amolecendo pela chuva. Atrás dele, a chuva foi desenhada em 17 linhas individuais, azul e cinza, impaciente. Embaixo, em letras grandes e deliberadas: Tiago é o herói da Bia. Uma enfermeira o levou a ele na área de espera. Tiago olhou para aquilo por muito tempo sem falar. Então ele o dobrou cuidadosamente ao meio, da maneira como você dobra algo que pretende guardar pelo resto da vida. Inês o encontrou naquela tarde. Ela se sentou em frente a ele, não com a postura precisa e praticada de alguém que projeta autoridade, mas do jeito que uma pessoa cansada se senta no final de uma longa semana quando para de atuar pelo dia. Quero criar um fundo de segurança para casas inteligentes, disse ela. 1 milhão de euros, auditorias de segurança independentes, canais de relatórios diretos para a equipe de manutenção e de campo em todas as empresas que operam os nossos sistemas, um comitê de revisão que não pode ser anulado por cima. Eu quero que você o lidere. Tiago ficou em silêncio por um momento. Eu não preciso de um título, ele disse. Eu preciso que você construa um sistema onde as pessoas que realmente veem os edifícios, aqueles que os limpam, fazem a manutenção, notam as coisas, porque estão lá às 3 da manhã, quando mais ninguém está. Eu preciso que os relatórios deles vão para um lugar real, um lugar que não possa ser excluído por alguém com uma senha de administrador. Ele olhou para as mãos. Me dê a sala onde as decisões realmente são tomadas. Não uma placa com o meu nome na porta, mas a sala. Inês olhou para ele por um longo momento. Tudo bem, disse ela. Vera havia contratado um advogado no segundo dia. Através de um intermediário, cuidadosamente redigida, tecnicamente negável, uma mensagem chegou a Tiago. Ela tinha informações sobre a morte de Rita, a queixa original apresentada à Câmara Municipal, a investigação que havia sido aberta e silenciosamente encerrada sem resolução. Ela estava preparada para trazer tudo isso à tona a menos que certas gravações permanecessem privadas. Tiago leu a mensagem 2 vezes. Então ele ligou para Nuno. E Nuno contatou o mesmo representante da ACT, que já estava em coordenação com a equipe jurídica de Inês. A gravação da transmissão de rádio e o áudio da garagem do estacionamento foram enviados na mesma hora para 3 jornalistas investigativos, 2 organizações de segurança pública e a diretoria do hospital. Às 9 da manhã seguinte, a história já tinha 4 milhões de visualizações e estava subindo. A seção de comentários não era o que a maioria dos momentos virais parece. Não era indignação, zombaria ou o barulho habitual. Eram nomes, cidades, datas, pessoas escrevendo frases simples e cuidadosas sobre as vezes em que haviam dito algo e foram ignoradas, sobre o vizinho que havia registrado 3 queixas sobre uma unidade de aquecimento defeituosa, sobre o superintendente do prédio que havia sinalizado um problema de ventilação por escrito 2 vezes e não recebeu resposta, sobre todas as vozes silenciosas que não deram em nada, página após página delas, como se algo tivesse sido contido por muito tempo e finalmente tivesse encontrado um lugar para ir. Adra. Sofia submeteu uma proposta formal à diretoria do hospital. Ela chamou isso, no memorando, de Protocolo Tiago. Simples, do jeito que as boas ideias geralmente são, depois que alguém finalmente as diz. Todos os funcionários, independentemente de cargo, credencial ou tempo de serviço, tinham uma linha direta e documentada com o Comitê de Revisão de Segurança. Nenhum relatório poderia ser excluído, arquivado ou reclassificado sem a assinatura conjunta de um auditor independente fora da cadeia do departamento. Cada envio, cada um deles, receberia uma resposta por escrito em 48 horas. O Conselho aprovou sem discordâncias. Tiago, Clara e Nuno iniciaram a sua primeira inspeção de edifícios na segunda-feira seguinte. Um complexo comercial em Alcântara, rodando uma versão anterior do sistema Varela Tech, eles encontraram 4 irregularidades de ventilação não relatadas nas primeiras 3 horas, 2 delas significativas o suficiente para garantir remediação imediata. Na sala de máquinas no 3º andar do edifício,
Tiago agachou-se no concreto com um laptop emprestado e resolveu o problema principal do firmware em 90 minutos. Suas mãos moviam-se sobre o teclado com a confiança quieta e sem pressa de alguém que finalmente estava fazendo a coisa que sempre deveria ter feito. O supervisor do prédio assistiu da porta por um tempo. "Você faz isso profissionalmente?" ele perguntou. Tiago levantou os olhos. "Sou um faxineiro", ele disse. O supervisor ponderou aquilo. "Não mais", disse ele. A vulnerabilidade de firmware que Tiago identificou não se limitava àquele edifício. Ela percorria toda a linha do A-Home 3, 340 mil unidades em vários distritos, uma falha sistêmica no protocolo de monitoramento do exaustor, indetectável por ferramentas de diagnóstico padrão, presente em cada unidade enviada nos 8 meses anteriores. O relatório da ACT que circulou para os reguladores de segurança do governo na semana seguinte usou a palavra catastrófica no resumo executivo ao descrever a taxa de falha projetada para a próxima temporada de aquecimento de inverno, caso a falha não fosse resolvida. Inês aumentou o fundo para 5 milhões de euros. Ela ofereceu a Tiago a diretoria formalmente, por escrito, com total autoridade. Na coletiva de imprensa, câmeras, repórteres, pessoas com perguntas muito importantes, Tiago ficou diante do microfone com uma jaqueta nova. Suas mãos ainda estavam ásperas nos nós dos dedos, porque algumas coisas não mudam da noite para o dia, e inclinou-se para a frente. "Eu não sou um herói", ele disse. "Sou um funcionário da limpeza. Eu encontro os riscos invisíveis que as outras pessoas pararam de procurar. Foi só o que eu fiz a minha vida toda." Uma pausa. Acontece que isso é o suficiente. O que acontece 6 meses depois, em um telhado, à primeira luz do dia, com uma criança e um gerador em miniatura gravado com um nome, é onde tudo nesta história finalmente fecha o ciclo. Fique conosco para o capítulo final. Este é o momento para o qual toda a história se construiu. 6 meses depois, o céu sobre a residência dos Varela ficou rosa. Não o rosa pálido e incerto de um dia que ainda não decidiu o que quer ser, mas o rosa profundo, quente e confiante de um nascer do sol de novembro chegando lenta e firmemente, da forma como uma promessa parece quando está sendo mantida. O terraço no telhado foi ideia de Bia. Ela o havia solicitado 2 semanas antes, com a seriedade cuidadosa e estabelecida que dedicava a maioria das coisas que importavam para ela. "Eu quero ver o nascer do sol", ela disse à mãe. O Tiago disse que toda a escuridão pode acabar se alguém for corajoso o suficiente para falar. "Eu quero ver isso acabar." Inês olhou para a filha por um longo momento. Então, ela disse sim. Tiago chegou às 5h45 da manhã, silenciosamente, sem cerimônias, com uma jaqueta que era nova, mas ainda assim parecia um pouco vivida, porque Tiago nunca havia aprendido a se vestir como se pertencesse a certos lugares e já havia parado de se preocupar com isso há muito tempo. Bia já estava no topo da escada com seu casaco e cachecol quando ele chegou, praticamente vibrando de impaciência. "Você está atrasado", anunciou ela. "Estou 5 minutos adiantado", disse ele. "Eu estou acordada desde as 4h30, ela respondeu, no tom de alguém que considera isso um argumento conclusivo. Ela pegou a mão dele e o puxou em direção à escada. Os 3 ficaram junto ao corrimão do telhado, Bia entre Tiago e Inês, e assistiram a luz entrar pelo horizonte da cidade. Estava frio e claro. A quietude particular das manhãs do início de novembro, quando o ar não tem peso e o mundo parece nítido e próximo, como se tudo tivesse sido enxaguado durante a noite. Bia olhou para Tiago. "É isso que a Rita queria ver?" Ele não respondeu imediatamente. Ele olhou para o horizonte, para a luz subindo lenta, certa e rosa. E havia algo em seu rosto que era difícil de olhar diretamente, do jeito que o próprio nascer do sol às vezes é. "Sim", ele disse finalmente. Sua voz resistiu, por pouco. Exatamente como isso. Bia enfiou a mão no bolso do casaco. Ela tirou um pequeno objeto embrulhado em papel de seda, dobrado nas pontas da forma como uma criança dobra as coisas quando faz isso sozinha, sem ajuda. Ela o estendeu. "A mamãe me ajudou a escolher", disse ela.
Mas a gravação foi ideia minha. Ele desembrulhou devagar. Um gerador em miniatura, polido, sólido na mão, do tipo que pode ficar em uma mesa como uma lembrança, inteiramente seguro, inteiramente imóvel. Na lateral, em letras pequenas e limpas, para Rita. Tiago ficou encostado no corrimão por muito tempo com aquilo nas mãos. A luz rosa estava em seu rosto. Bia encostou-se no braço dele. Inês estava do seu outro lado, olhando para Lisboa. Depois de um momento, ela fez algo que surpreendeu a ambos. Ela se ajoelhou no frio terraço do telhado e olhou para ele. Eu construí sistemas a minha vida toda, disse ela. Otimizei cada processo, controlei todas as variáveis que consegui alcançar. Eu achava que se o modelo fosse rigoroso o suficiente, nada daria errado. Uma pausa. Esqueci-me de ouvir as pessoas que estavam bem na minha frente. Tiago olhou para ela. Você está ouvindo agora, disse ele. Ele estendeu a mão, e ela a pegou. E ele a ajudou a se levantar, e ela deixou. O que para qualquer um que conhecesse Inês Varela por algum tempo, foi talvez o momento mais significativo de tudo o que havia acontecido naqueles 6 meses. Na parede do escritório do Fundo de Segurança, uma sala de conferências convertida no 6º andar de um edifício que ainda cheirava a tinta fresca, estava pendurada uma fotografia emoldurada. Uma garota, 14 anos, com um vestido branco, um sorriso com dentes separados, um caderno espiral na lareira atrás dela, coberto de marcador roxo. Cada gato de rua do quarteirão listado cuidadosamente com caligrafia de criança. Abaixo dele, em letras pretas simples. Ouça as vozes silenciosas. Elas podem salvar a vida de uma criança. Naquela noite, Tiago mandou uma mensagem de texto para Bia, 3 palavras. Obrigado, Bia. Ela respondeu em 12 segundos, com um pequeno adesivo de coração vermelho e embaixo, na alegre quase caos de uma criança de 8 anos que digita rápido. Você salvou o mundo inteiro da Bia, Tiago. Ele ficou com aquilo na mente por um tempo. Então se levantou, foi até a janela e olhou para a cidade se acendendo no início da noite. Tudo aquilo, as torres iluminadas e os pontos de ônibus e as pequenas lojas com as suas placas piscando. Ele segurou o pequeno gerador na mão, da maneira como você segura algo que carregou por muito tempo, e finalmente, com cuidado, encontrou o lugar certo para ele. Rita, ele sussurrou, eu consegui. Esta história nos deixa com 3 coisas que valem a pena anotar. Não em um post-it na geladeira, mas num bom caderno, aquele ao qual você realmente volta. Primeiro, as pessoas mais próximas do chão veem mais. O faxineiro que passa o esfregão às 3 da manhã percebe o que o executivo no escritório da esquina nunca perceberá. Da próxima vez que o seu carteiro se demorar na porta ou a jovem que empacota as suas compras parecer estranha, pare. Faça uma pergunta real e depois fique quieto o tempo suficiente para ouvir a resposta. Segundo, uma vida ocupada não é o mesmo que uma vida presente. Inês tinha todos os sistemas a funcionar, exceto aquele que importava. Se você tem um neto chegando para visitá-lo esta semana, coloque o celular na gaveta da cozinha antes que ele entre, bem no fundo, não no balcão, na gaveta. 1 hora ininterrupta vale mais que 1 dúzia de tardes dadas pela metade. Terceiro, nunca é tarde demais para dizer. Eu estava olhando para a coisa errada. Não para sua filha, com quem você foi muito duro em 1987, não para o vizinho que você ignorou sem querer, não para a pessoa quieta na sala que tinha algo importante a dizer e você ficou sem tempo. Escolha um esta semana. Diga isso em voz alta, durante o café, de forma simples, sem cerimônia, e dizendo a sério cada palavra, criado por um humano, acompanhado por IA. Esta peça espera deixá-lo com um sentimento de que a bondade é como pequenas sementes, às vezes enterradas sob o solo seco e rachado, mas que com um pouco de paciência e fé, elas brotarão e pintarão um céu inteiro de cor.